Olá! Está começando mais um Unique 10 e hoje vamos direto para o Papo 10. Tiago entrevista hoje dois pastores sensacionais. Se liga aí! Unique 10, sábado às 10. Fala galera, muito boa noite. Nós estamos em mais um Papo 10. Hoje eu trouxe dois convidados especiais para falar sobre um assunto que é muito comentado e também tem muita dúvida sobre eles. É vocação ministerial. Trouxe o Halster é pastor da nossa igreja de crianças, e o pastor Anderson da igreja Fonte da Vida, de Capão da Imbuia. Para nós iniciarmos esse Papo 10, tem uma pergunta para fazer para esses dois queridos. Primeiro, para o pastor. Pastor, qual que é a sua definição de vocação? Pois bem, eu acho interessante nós analisarmos às vezes a raiz das palavras. Então eu gosto de buscar a etimologia das palavras às vezes para dar um sentido mais amplo. E a palavra vocação vem de vocacionar o nome de alguém. Então, a palavra vocação literalmente é Deus chamando o seu nome. Então, eu creio que Deus se faz entender. Se Deus tem, e Deus tem, né, um chamado para cada um de nós, se nós prestarmos atenção, nos silenciarmos um pouquinho, vamos conseguir ouvir a voz de Deus claramente e vamos ter que dar uma resposta a ela. Perfeito. Halster, e para você, qual que é a sua definição de vocação? Vocação é algo, para mim, uma função específica complementar ao seu chamado. É algo específico que você vai fazer em relação ao seu chamado para expressar o reino de Deus, a qual você foi chamado, para dentro do reino. E a partir do momento que você está dentro desse reino, você não vai mais ficar sem fazer nada. Você vai ter uma função específica no corpo de Cristo. Essa é a sua vocação. Perfeito, muito legal. Eu vou aproveitar que você já pegou o assunto e eu queria te perguntar, você acha que vocação é a mesma coisa que chamado? Não, acho que ele é complementar. Para mim, o chamado é quando todos nós fomos chamados para a salvação. Para mim, isso é claro. Nós fomos chamados para a santificação, para a oração, para as bodas do Cordeiro e etc. É um chamado. Todos nós que somos salvos em Cristo Jesus, somos chamados por Deus, tá? Agora, a vocação, igual eu comentei com você, é a função que nós vamos exercer para expressar essa salvação para o próximo, como se fosse o ID. Né? Então, a sua função específica no reino de Deus. Chamados somos todos. Vocação é algo específico que Deus te dá, um dom especial que Deus te dá, uma ferramenta para você ganhar pessoas a Jesus e anunciar a salvação. Pastor, na sua opinião, a vocação, ela está ligada ao que nós gostamos de fazer ou não necessariamente? Sim e não. Né? Eu entendo que, por exemplo, quando eu sentia de Deus um chamado, muitos anos atrás, eu era um jovem, né? Então faz bastante tempo, e eu me lembro que eu ia para o meio da plantação de cana que havia na minha cidade, porque eu não tinha onde pregar, né? Ninguém me daria o púlpito. E eu pregava para o canavial e pregava também no meio de um pasto, né? Para, entre aspas, bois e vacas. Era bem engraçado, né? Era algo singular porque era madrugada, não tinha ninguém me vendo, eu estava com a Bíblia na mão, com a luz da lua e pregando em alta voz para o gado, né? Mas naquilo eu entendo que era uma forma de Deus me trazer para o meu futuro. Então ali eu comecei a desenvolver a capacidade de pregar. Então o meu começo foi um começo bem bizarro, né? Pregar para bois e para vacas. Mas eu me lembro que numa certa noite, ali era umas 4 horas da manhã, eu parei, olhei para mim e disse, eu estou ficando louco, né? O que eu estou fazendo aqui, nesse horário, pregando para esses animais aqui? Todas as noites eu venho aqui, né? É lógico que eu não pregava para os animais, mas era uma forma de eu ter alguém com quem falar. Eu me lembro que eu ouvi claramente uma voz dentro de mim dizendo assim, se você continuar com essa loucura de vir aqui sem que ninguém esteja te vendo, eu vou projetar você, eu vou tirar você desse pasto e vou levar você às nações do mundo. E todas as vezes que eu estou em algum país, Deus já me levou pela bondade dele em muitos lugares do mundo, eu sempre me lembro que eu sou aquele cara do pasto, né? Que Deus me tirou daquele lugar e me trouxe para pregar a palavra. Eu tenho facilidade em pregar, gosto de pregar. Porém, o chamado vai muito além daquilo que nós gostamos. Vou dar um exemplo prático da Bíblia. Paulo, ele tinha repulsa aos gentios. Como judeu, né? Hebreu de hebreus, enfim, o currículo dele é muito forte, né? Ele era um fariseu, diz ele de si mesmo que ele era irrepreensível segundo a justiça que há na lei. E ele tinha repulsa dos gentios. O gentio para o judeu ortodoxo daquela época era como um animal, era alguém que ele não podia ter nunca relacionamento. E Deus chama ele no caminho de Damasco, ele já cai por terra convertido, porque ele fala Kyrios, né, que é Senhor absoluto. O que você quer que eu te faça? Né? O que o Senhor quer que eu faça? Então, como o nosso colega disse há pouco ali,
quando você é salvo, você quer servir. Então, Saulo cai por terra, ele já chama aquele confessar Jesus como Senhor será salvo. Quírios, e em seguida ele faz a pergunta, o que devo fazer? E a resposta de Jesus para ele abrange algo muito terrível para um judeu. Ele fala assim, você será um instrumento meu no meio dos gentios. E quando Ananias, não Ananias Safira, o outro Ananias, vai até Saulo e ora por ele, já Paulo, né, transformado, quando ele ora por ele, ele fala assim, Deus me falou que você é alguém escolhido desde o ventre para ser um instrumento de Deus nos gentios. Então era algo que ia contra totalmente o desejo de um judeu. Então eu posso ver que você vai ter no seu portfólio, nas suas ferramentas, coisas que você gosta de fazer, né? E coisas que você talvez não goste tanto, mas você vai aprender a ter um santo prazer naquilo, porque Deus vai te dar graça, vai te capacitar. Benefício do reino, né? Exatamente. Muito perfeito. Auster, agora eu queria te perguntar, você acha que nós já nascemos com a nossa vocação ministerial? Olha, isso é bem conflitante dentro de nós, né? Porque assim, você falar que já nasceu com algo, né? Porque até você começar a desenvolver e perceber isso dentro de você. Mas eu acredito sim que Deus tem um propósito, um chamado específico, uma vocação para nós desde o ventre. Tenho convicção disso. Mas é óbvio que a gente só vai perceber isso conforme a gente vai tendo consciência. Mas é muito interessante porque você sabe que eu fui músico da noite, né? Eu fiquei muito tempo tocando. E hoje eu tenho muita clareza do meu chamado, da minha vocação, que é pastoreio e tudo mais. E uma coisa que eu sempre tive dificuldade é falar em público um exemplo. Interessante que quando eu fui músico da noite, mesmo eu estando no mundo, ali Deus já estava me lapidando, porque a partir do momento que eu comecei a tocar para um público, mesmo que não agradava o coração de Deus, ali eu comecei a ser lapidado para vencer a minha timidez. Hoje, graças a Deus, eu consigo ter uma facilidade maior, mesmo não servindo a Deus, mas eu vejo que tudo em volta de tudo que eu vivi até hoje já era direcionando para o meu chamado, para a minha vocação, né, ministerial e tudo mais. Creio eu. Pastor, mesma pergunta. O senhor acha que nós já nascemos vocacionados? Eu creio que sim. Eu creio que assim como Saulo de Tarso, todos nós, Deus já nos desenvolveu na mente dele, porque a Bíblia diz que ele chama as coisas que não são como se já fossem. E ele vê o fim desde o começo. Então ele não começa algo sem antes ter terminado. E ele está fora do cronos, ele está fora do tempo. Então ele observa todas as coisas antes delas acontecerem. É muito doido para a nossa mente, né? Mas Deus já nos vê e já nos capacitou para algo. O que eu acho interessante, né, como considerações finais talvez, é que a palavra ide pregar, no original é indo e pregando. Então eu não preciso ser um pastor, no sentido, eu sou pastor, amo o que faço, né? Mas eu não preciso ser um pastor para cumprir a vontade de Deus e ter um chamado realizado, um ministério frutífero. Eu preciso estar fazendo a vontade de Deus enquanto mecânico, por exemplo. Eu sou um mecânico e enquanto eu estou mecânico, eu estou pregando a palavra de Deus através da minha vida, também pregando às pessoas, né? Eu me lembro, antes, quando eu era gerente de lojas em Brasília, em São Paulo, quantas vezes Deus me usou para pregar a palavra dele num ambiente que, entre aspas, seria um ambiente estranho ao Evangelho, e ver pessoas se rendendo dentro da loja, chorando, simplesmente por pregarmos a palavra. Então, acho que é interessante que nem eu e ele e mais alguns somos chamados exclusivamente para sermos pastores, né? Mas há pessoas que Deus vai usar de forma mais ampla até, e há um público que nós não temos acesso, né? Mas aquele profissional liberal, aquele operário, aquele, enfim, né? Não importa o que ele faz, ele tem uma gama de pessoas que talvez nós nunca alcançaríamos. Então nós temos que entender que cada um de nós já tem esse chamado dentro de nós e precisamos ir indo e pregando a palavra de Deus. Independente da situação ou do momento, sempre fazendo aquilo que Jesus nos convidou a fazer, né? E nunca pensando assim, eu não estou pronto, porque se você perguntar para ele que é pastor, há quantos anos você é pastor já? Estou no processo ainda, não precisa nem ordenar. Mas está pastoreando pessoas, há quanto tempo? Há cerca de uns 4 anos, 5 anos. 4 anos. Você ainda não está pronto, correto? Uhum. Eu sou pastor há 22 anos, eu não estou pronto ainda. Então nós temos que ir pregando enquanto Deus vai nos arrumando, nos preparando. E eu não tomo vinho, eu sou abstêmio, né? Mas como vinho, que a cada ano que vai passando, ele vai maturando, o sabor dele vai ficando mais assim eletivo, mas nós devemos fazer com aquilo que temos, com aquilo que somos, e no decorrer desse processo, se formos amadurecendo e melhorando, glória a Deus. Se não, glória a Deus, porque nós vamos cumprir a missão que Deus nos deu com aquilo que nós temos em mãos. É muito interessante. Esse é um tema que é muito abordado, todo mundo fala sobre isso,
mas o Unique, hoje, nós falamos muito sobre esse propósito único da sua vida, de Deus ter um propósito único e fazer se cumprir esse propósito através da sua vida. Como o pastor falou, independente aonde você está, Deus tem um propósito para você, é o seu chamado, é a sua vocação. Então confie que Deus vai às vezes te tirar de um lugar improvável para te colocar num lugar que você nem imaginava, mas sempre cumprindo esse propósito único. Deus te abençoe, até sábado que vem. Na semana passada, encerramos a fase eliminatória da nossa competição Casados contra Solteiros. 2 casais foram eliminados. E 2 duplas de solteiros já deixaram a competição logo na primeira fase. Na próxima semana teremos as semifinais. Somente um casal de casados e somente uma dupla de solteiros passarão para a próxima fase. Já escolham seus favoritos e cola com a gente para não perder a grande final. Sempre sábado às 10. Unique 10, sábado às 10.